Olá a todos, bom começo de noite a todos, né? Primeiramente, a paz do Senhor Jesus a todos. E eu gostaria de estar iniciando aqui, compartilhando com os irmãos a leitura desse livro aqui. A história dos Hebreus. 1500 páginas de muito conhecimento. Eu queria iniciar compartilhando os fatos históricos que tem aqui, porque ele corrobora com as escrituras, porque Flávio Joséfo ele era um homem instruído, porém ele foi usado por Deus indiretamente, né? Digamos assim, porque ele não teve nenhum chamado do Senhor, mas o que ele deixou de material, Flávio Joséfo, nesse livro, edifica e corrobora com as escrituras profundamente. É um livro muito importante ao decorrer da história, porque nós sabemos que a história ela foi toda transgredida, ela foi toda afetada, foi distorcida. Então o conteúdo desse aqui ele é muito importante para agregar com as escrituras, que o Senhor vai falar em Oséias 4:6 que o meu povo padece porque falta de conhecimento. Então quanto mais a gente busca conhecimento que agregue com as escrituras, logicamente que as escrituras em primeiro lugar, mas tem muitos materiais que edificam muito a nossa leitura, o nosso estudo, e esse é um dos livros. Eu estava aguardando ele chegar. Ele tem 1500 páginas e ele faz um trajeto todinho ali no período ali do anos 70 depois de Cristo. E aí ele vai contando em detalhes muitos dos fatos que aconteceram. E eu vou estar iniciando ele aqui agora. Flávio Joséfo é considerado um dos maiores historiadores de todos os tempos. Acha-se ele devido à sua importância não somente aos judeus, mas também a toda a humanidade, ao lado de Heródoto, Políbio e Estrabão. Embora não fosse profeta, e apesar de não contar com a inspiração dos escritos bíblicos, mostra-nos ele claramente como as profecias do Antigo Testamento cumpriram-se na vida dos filhos de Abraão. O que isto vem demonstrar? Que a história, qual solícita e amável, serva dos desígnios divinos, tem como uma função realçar a intervenção do Todo-Poderoso nos negócios humanos. Vejamos. A seguir, como podemos definir a história no dicionário teológico? Assim a conceituamos. A palavra história, de origem grega, vem de histor, aquele que sabe, que conhece, conhecedor da lei, juiz. Aprofundando-nos um pouco mais em sua etimologia, descobrimos que este vocábulo origina-se da raiz de um termo que significa conhecer, ide. Cientificamente, a história pode ser definida como a narração metódica dos principais fatos ocorridos na vida dos povos, em particular, e na vida da humanidade em geral. Cientificamente, a história pode ser definida perdi aqui a linha aqui. Usada pela primeira vez por Heródoto em 484 a 425 a.C. Tinha a palavra história as seguintes conotações: informação, relatório, exposição. Na mesma obra discorremos ainda sobre a função da história. David Bourguignon lia regularmente a história universal. Por causa deste seu compromisso com o estudo das antigas civilizações, conforme disse certa vez ao escritor brasileiro Érico Veríssimo, não tinha tempo para outros entretenimentos. Se pudéssemos perguntar ao fundador do Estado de Israel o porquê desta sua preferência, certamente responder-nos-ia com estas palavras de Cícero: ignorar o que aconteceu antes de termos nascido equivale a ser sempre criança. Como um estadista não se deve portar infantilmente, punha-se Ben-Gurion aos pés da história para não se repisar as asneiras passadas. Quer dizer que a gente é muito importante, né? A gente conhecer
o nosso princípio da história. Tudo isso é importante porque isso vai agregar cada vez mais com um sentido de nos aperfeiçoarmos e cada vez mais a gente tá mais próximo do nosso Pai, porque quanto mais se conhece, né, da trajetória da história, mais a gente se aproxima do Senhor, mais a gente se apega às coisas do reino e se desapega das coisas da terra, né? Desgraçadamente, bem poucos foram os governantes que se dedicaram ao exame do pretérito. Eis porque são tão lamentáveis nossas crônicas e nossas memórias tão cruentas. Que lições de história assimilou Napoleão? Apenas aquelas que contavam as glórias de Alexandre, e Hitler limitou-se a circunscrever-se às efemeridades do Império Romano. Isto é aprender história? Não, é repetir as idiotices de ontem com o nariz enterrado no dia anterior. Sendo didática a função primordial da história, com ela aprendemos a olhar o mundo de forma retrospectiva e perspectiva para que o primeiro olhar seja límpido. É mister que comecemos a estudar a história universal pelas Sagradas Escrituras. Afinal, teremos de responder a algumas perguntas que, embora simples, não deixem de ser complexas e intricadas àqueles que ignoram os escritos hebreus e cristãos. Eis as perguntas que tanto nos desafiam. Quem criou o universo? Quem foram nossos primeiros pais? Províamos todos de um mesmo tronco genético? E foi realmente Deus quem nos criou? Das respostas a estas indagações é que se formarão nossas filosofias de vida e de governo. Quanto ao segundo olhar, é desnecessário dizer que ele depende essencialmente do primeiro. Só conseguiremos trafegar com segurança se os nossos retrovisores não estiverem quebrados. De outra forma, atropelaremos o futuro por não perceber que o presente é uma estrada de mão dupla e que os semáforos desta via tão irregular nem sempre funcionam. Quando funciona, o verde passa para o vermelho, sem nenhuma contemplação. Mas quem aprende com a história sagrada e da história universal faz-se discípulo. Ambas são regidas pelo Altíssimo. Saber avançar e parar quando necessário, esperar, isto é aprender história. Estar com os olhos no futuro, com o espírito no pretérito e com o coração sempre presente. O historicismo, porém, desconhece por completo a ação de Deus na história. Vejamos em primeiro lugar o que vem a ser esta filosofia. O historicismo é a filosofia que ensina estar em todos os acontecimentos e fatos humanos condicionados pelas circunstâncias históricas. Desta forma, a religião, a moral e o direito nada mais são do que resultado dos vários processos e movimentos da história. Como se vê, este método torna as coisas relativamente perigosas, inclusive a religião e a moral, induzindo o ser humano a deixar de lado os valores absolutos a fim de se apegar às circunstâncias. Quando a história é fielmente relatada, afigura-se-nos ela como algo além da história, poderíamos denominá-la, sem cometermos qualquer exagero, como a história da salvação. Recorramos uma vez para a obra já citada. A história da salvação é a ação redentiva de Deus no contexto da história, conduzindo amorosa e providencialmente os filhos de Adão a usufruir do sacrifício vicário de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus é o personagem central da história da salvação, que compreende 4 momentos distintos: o Antigo Testamento, o Novo Testamento, a história da Igreja de Cristo e a consumação de todas as coisas. Num sentido mais amplo, a história da salvação compreende toda a história universal, pois está à semelhança daquela também é comandada por Deus. Num sentido mais estrito, a história da salvação é o conjunto dos fatos que compõem a vida e o ministério de nosso Senhor Jesus Cristo, que culminaram com sua morte e ressurreição. Aqui é a importância, né, de a gente estar buscando um material assim tão antigo. É essa que a gente vai começar a partir do lá no princípio de tudo. Porque para entender essa corrupção atual do Evangelho, essas doutrinas de homens, essa doutrina de prosperidade, essa hipergraça, tudo a gente tem que buscar lá atrás para saber onde é que foi
que começou a corrupção, onde é que começou a adulterarem a palavra do Senhor. E esse livro aqui vai ajudar bastante, né? Vai edificar. E eu queria estar parando por aqui. Depois eu vou dar continuação da onde eu parei aqui. Eu espero que tenha sido algo edificante. Foi algo rápido, mas é só uma prévia, só para a gente começar, certo? A paz do Senhor a todos.